Aqui eu vou dar os devidos créditos à professora mais magnífica de farmacologia, que é a doutora Ana Luísa Martim, que é professora do curso de medicina da Universidade Regional do Cariri e também da Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte. Esse esquema aqui eu tirei de uma aula dela, muito boa, muito didático, então funciona da seguinte forma. As nossas células, elas têm uma bicamada fosfolipídica, tá? É uma bicamada fosfolipoglicoproteica. E qual é o lipídio que forma nossas membranas? São os fosfolipídios, tá? Que são compostos anfipáticos ou anfifílicos, que tem uma cabeça que ela é polar, tá? Que é o fosfato, e tem uma cauda majoritariamente apolar, que é o ácido graxo. Tá? Quando você tem uma parte que ela é hidrofílica e outra hidrofóbica, forma um composto anfipático. Por isso que nossas células interagem tanto com substâncias que se misturam com água, quanto substâncias que não se misturam com água. Porque você tem compostos hidrofílicos e hidrofóbicos. Aí é o seguinte, digamos que você tem uma lesão nessa célula. Essa lesão na célula, pessoal, vai fazer com que o nosso organismo desenvolva um esquema para que essa célula morra sem causar dano às demais. Então, essas células elas podem morrer tanto por necrose quanto por apoptose. Então, como é que funciona? Quando as nossas membranas biológicas sofrem uma lesão celular, como está mostrando aí na imagem, vai vir uma enzima chamada fosfolipase A2. Essa fosfolipase A2 vai quebrar esses fosfolipídios em ácido araquidônico. Aí observe o seguinte, esse ácido araquidônico ele pode entrar em duas vias diferentes. As vias das ciclooxigenases e as vias das lipooxigenases. As ciclooxigenases, nós temos 3 isoformas, 2/3, tá? 2 que são consenso e 3 que são quase consenso. Então nós temos a COX-1, COX-2 e COX-3, tá? Ciclooxigenase 1, ciclooxigenase 2, ciclooxigenase 3. E no caso das vias das lipooxigenases, tem as LOX, tá? As lipooxigenases, que vão quebrar esse ácido araquidônico em leucotrienos, que vão causar broncoconstrição, dor, e também esses leucotrienos, eles são quimiotáticos para os neutrófilos. Quando a gente for estudar sobre asma e sobre medicamentos para asma, muitos, inclusive, vão agir nessa via dos leucotrienos. Mas a título de inflamação, o foco maior vai ser nas ciclooxigenases. Principalmente a COX-1, a COX-2 e a COX-3 também. Vamos lá. Quando você tem essa lesão celular, você vai entrar principalmente na via da COX-2. Mas eu vou explicar como é que funciona cada uma dessas COX, porque vai ser interessante como esses anti-inflamatórios vão agir. Então é o seguinte. No caso da COX-1, tá? A COX-1, ela é chamada de COX constitutiva. Porque ela vai agir, pessoal, na homeostase corporal. Ou seja, para que o nosso corpo funcione dentro dos limites da normalidade. Então, por exemplo, nas plaquetas, essa COX-1 ela vai quebrar esse ácido araquidônico em tromboxano A2 e vai ser muito importante para quê? Para que você aumente a agregação plaquetária e cause também a vasoconstrição. É muito importante para quê? Para evitar hemorragias, entendeu? Aí, por exemplo, se por acaso esse iron ele for agir na COX-1, um dos efeitos adversos vão ser quais, pessoal? Maior risco de sangramento. Por quê? Se eu inibo a COX-1, eu vou inibir a síntese do tromboxano A2, consequentemente eu vou ter menos agregação plaquetária. Tendo menos agregação plaquetária, aumenta o risco de quê? De hemorragias. No estômago, pessoal, essa COX-1 ela vai ser importante para quê? Ela vai agir, né, quebrando o ácido araquidônico em quem? Prostaglandina 1, prostaglandina 2, que vão ajudar a formar o muco protetor e proteger o estômago, certo? Então, se eu inibo a COX-1, qual é um dos efeitos adversos? Não ter essa proteção gástrica. Então, aumenta o risco de feridas, de úlceras no estômago, de úlceras no duodeno. Então, tem que ter sempre esse cuidado. Eu preciso conhecer esses mecanismos para saber em que situação prescrever ou não prescrever, certo? E a COX-1, ela vai agir também nos rins. Como? Ela vai quebrar esse ácido araquidônico em prostaglandina 2, que é um potente vasodilatador, então vai ser muito importante para que a arteríola aferente ela se dilate, aquela que vai chegar lá no glomérulo, e você tenha maior perfusão renal. Se por acaso eu inibo essa COX-1 nos rins, o que vai acontecer também? Eu vou ter menos síntese dessa prostaglandina, vou ter menos vasodilatação, vou ter uma vasoconstrição daquela arteríola aferente, vai ter menos perfusão no rim. Então tem um risco de injúria renal. Essa prostaglandina 2 é muito importante para aumentar a taxa de filtração glomerular. Então, se eu não tiver uma prostaglandina funcionante no rim, eu tenho um risco de ter injúria renal aguda. Isso é a COX-1, tá vendo que ela, em todos os seus níveis, ela vai atuar em uma via constitutiva, por isso que ela é chamada de COX constitutiva. Vamos ver a COX-2. A COX-2, pessoal, uma parte dela vai atuar na parte constitutiva, você vê aqui, tá, por essas setas vermelhas, que ela também age no rim, fazendo o quê? Produção de prostaglandinas, vasodilatação e aumenta a taxa de filtração glomerular, e ela age nos vasos sanguíneos. Aí esse ponto é que complica quando a gente vai prescrever um seletivo da COX-2 em detrimento de não seletivos. Por qual motivo? Nos vasos sanguíneos, essa COX-2 ela vai quebrar o ácido araquidônico em PGI2, que é anticoagulante. Então diminui a agregação plaquetária e vai causar uma vasodilatação. Se por acaso eu inibo só a COX-2, eu vou deixar só a COX-1 funcionando, certo? É maravilhoso, né? Porque olha aqui, a COX-1 ela só age em vias constitutivas. Só que se eu bloquear a COX-2, tá vendo que eu também vou pegar uma parte constitutiva dos vasos sanguíneos? E se eu impeço a agregação plaquetária, se eu impeço a agregação plaquetária bloqueando a COX-2, eu vou deixar só a COX-1 agregando plaquetas. Tá vendo que eu aumento o risco de formação de quê? De trombos e, consequentemente, de doenças arteriais, cardiovasculares, por obstrução desses vasos sanguíneos. Então tem que ter um equilíbrio. Por isso que aqui a homeostase tem que estar o vaso funcionando, diminuindo a agregação, mas tem que também ter nas plaquetas um aumento da agregação. Para assim, nem eu ter um risco de hemorragias e também não ter um risco de obstrução. Então tudo é custo-benefício, tá, pessoal? Você prescrever tanto inibidores não seletivos, que são aqueles que agem em COX-1 e COX-2, como aqueles que agem também só na COX-2. Se eu estiver pensando em nível de estômago, quero proteger o estômago apenas. Beleza, prescrevo um inibidor seletivo da COX-2. Aí, consequentemente, o estômago ele vai estar mais protegido. Não quer dizer que vai estar 100% protegido.
vai estar mais protegido. Mas se estiver pensando no coração, aí complica. Por quê? Porque se eu inibo só a COX-2, aumenta o risco de trombos. Entendeu? Então, se você ver os COX-CIBs, eles foram desenvolvidos para trazer uma maior segurança, principalmente gástrica, só que os eventos cardiovasculares, muitos deles estavam e não estavam previstos. Inclusive, alguns COX-CIBs foram até retirados do mercado, porque aumentaram o risco de acidentes vasculares encefálicos, certo? E nós temos também, pessoal, aí tá, dessas COX-1 e COX-2, a COX-1 ela é constitutiva. A COX-1, tá? E a COX-2 é assim, uma parte é constitutiva, mas tem uma parte aqui, ó, pessoal, que ela não é bacana. Que ela age em todas as células, aumentando essas prostaglandinas, vão causar aqueles sintomas da inflamação. Então vai ter vasodilatação. Se o vaso dilata, aumenta a migração de células pró-inflamatórias e tudo mais, aumenta o calor no local, a vermelhidão, porque o sangue é vermelho, fica mais vermelho no local, aumenta também a perda de plasma, tá, que vão causar aquele edema, e também os nociceptores, tá, que eles vão sinalizar a dor para o nosso corpo, vai fazer, com essas prostaglandinas eu vou ter uma diminuição do limiar da dor. Então, por exemplo, tá aqui, eu não tô com nenhuma inflamação nessa região. Então, se eu dou um tapa aqui, pessoal, você vê que eu tenho que botar uma força muito maior. Aqui o limiar da dor tem que ser muito mais forte. Agora, esse aqui vai ser tudo inflamado. Só bastava triscar que doía, o limiar era mais baixo. Então, com o aumento das prostaglandinas, eu diminuo o limiar da dor, tá? Então, isso aí aqui é complicado. E a COX-3, que está sendo muito estudada, tá, pessoal? Tudo indica que ela existe lá no cérebro, e quando você tem essa COX-3 quebrando esse ácido araquidônico, vai produzir várias prostaglandinas. PGE1, PGE2, causando também vasodilatação, vai atuar diminuindo o limiar da dor, e também lá no hipotálamo, tá? O hipotálamo, que é lá que você vai ter o termostato, tá? Que é o nosso controlador da temperatura corporal. Então, se você aumenta a prostaglandinas lá, meio que você vai alterar esse termostato. E a temperatura tende a aumentar, você tende a ter febre, tá? A pirexia. Tá vendo que você entendendo cada um desses pontos dessa ciclooxigenase, você vai saber quando prescrever inibidores que são seletivos da COX-2, ou então não seletivos, que agem COX-1 e COX-2, ou aqueles que agem mais da COX-3, como é o caso do paracetamol. Então vamos lá.